Tô gravando esse vídeo porque eu prometi trazer para vocês um acesso que eu tive com a informação sobre por que as energias estão intensas e o que está acontecendo nos bastidores vibracionais para que muitas pessoas estejam se sentindo nos últimos dias um pouco estranhas ou diferentes, com sensações como dores de cabeça, zumbido no ouvido, um cansaço maior, às vezes até uma dor no corpo. Então, antes de eu explicar para você, já comenta aqui comigo nesse vídeo se você sentiu, se teve essas percepções nos últimos dias e como você se sentiu. Então, ontem, aliás, durante a semana toda, eu comecei a perceber algumas sensações diferentes, como uma dorzinha de cabeça, uma tensão maior, zumbido no ouvido, e ontem especificamente eu estava extremamente cansada. E aí eu vi outras pessoas relatando isso também, outras pessoas vieram me relatar esse cansaço, essa sensação estranha. Vi também pessoas falando sobre a frequência Schumann, que acaba influenciando, mas eu sabia que tinha alguma coisa rolando, a frequência estava diferente e tinha alguma coisa rolando. Então hoje, de manhã, eu fiz uma meditação e um acesso para entender de fato o que é que estava rolando e o que é que estava acontecendo, para a gente ter coletivamente muitas pessoas sensações parecidas. E esse acesso, então, ele trouxe a informação de que a malha planetária terrestre está sendo atualizada e que essas atualizações, elas sempre aconteceram, elas acontecem de tempos em tempos, porque elas se referem às atualizações do próprio software, do sistema operacional do simulador encarnacional que está conectado à Terra. Então, todos os planetas que têm esse simulador, principalmente os planetas em quarentena, que ficaram em quarentena pós-guerra de Órion e que ficaram sob uma supervisão maior, eles têm esse processo de atualização, ou seja, o simulador é neutro e ele vai captando esses campos de informação, tanto da psicoesfera, do inconsciente coletivo, da emanação das pessoas, da evolução, da expansão ou até da involução. Então, formas, pensamentos, comportamentos, acontecimentos dentro daquele sistema, como de eventos externos, mas que afetam aquele sistema. Então, de tempos em tempos, ele vai sempre automaticamente captando isso e de tempos em tempos ele roda um sistema de atualização para trazer dados informacionais para quem está ali na parte de coordenação desse jogo de xadrez, mas também para realizar uma atualização na própria malha planetária, com o intuito de atualizar a frequência dos habitantes que estão ali. Por isso, quando acontecem essas atualizações de tempos em tempos, a gente pode sentir, sim, diferenças no nosso corpo físico, como esses sintomas que eu relatei no início do vídeo. Nem todo mundo vai sentir. Muitas pessoas podem sentir conectar outras coisas, uma semana mais intensa, ou ao trabalho, ou qualquer outra coisa, o tempo que está diferente, deu uma gripe. Então vai depender muito de pessoa para pessoa, do grau de consciência daquela pessoa, do grau de energia daquela pessoa. Então, como está o estado emocional, como está o estado físico, o que está acontecendo na vida dela no momento também. Mas o que essa atualização faz por um período de tempo, ele vai intensificar algumas sensações para que a gente passe por essa atualização, que faz parte do software, da atualização do software do simulador, e para que a gente siga no processo de evolução enquanto sociedade que está dentro desse sistema. Acontece que dentro do simulador, essas atualizações operacionais acontecem rapidamente, mas elas podem ser sentidas, de acordo com a informação que eu recebi, pelo menos até umas 2 semanas, dependendo de caso para caso. E aí a gente teve uma atualização recentemente, nos últimos dias, que foi esse tipo de atualização, e a informação que a egrégora me passou é que essas atualizações elas estão mais recorrentes, devido não só ao processo de despertar planetário, tanto da luz quanto da sombra, que está cada vez mais intensificado, mas também por eventos externos, como as explosões solares que vão mexer nas camadas ali da Terra também, dos seus habitantes, da psicoesfera, como também a passagem, de estrelas anãs, de outros planetóides, enfim, que influenciam, como Herculóbus, entre outros. Como a própria mudança de ciclos que está acontecendo, a inversão de polos.
Inclusive, algumas pessoas associando essas sensações ao ano cósmico que vem pela lei do tempo. E nada disso está incorreto, tudo isso traz campos de informação dentro do entendimento de cada um, mas o ponto é que, sim, estão acontecendo mudanças substanciais, e quando acontecem essas mudanças substanciais, é necessário que sejam feitas atualizações dentro do software do simulador. E isso intensifica a sensação que a gente pode vir a sentir a partir dessas mudanças, porque a atualização do simulador, ela vai atualizar naturalmente o corpo biológico que a gente tem aqui, que faz parte dessa estrutura do simulador, porque é o corpo avatar conectado a esse simulador, e todas as estruturas que permeiam a Terra. Então, a orientação das equipes para esse momento é justamente não permitir que essa percepção física, mental e emocional seja alimentada através do nosso piloto automático, que quer que a gente esteja sempre linear. Às vezes, o corpo, o corpo ele é muito inteligente e ele vai te trazer essa informação de quando você precisa descansar mais, dar uma pausa, fazer as coisas mais leve, que não é o momento de você fazer grandes movimentos e, de fato, esse período que essas atualizações acontecem, não é o ideal que você faça grandes movimentos. É ideal que você perceba a energia, porque vai estar tudo meio diferente mesmo, durante um período curto de tempo. Você integre essas atualizações no seu sistema e você siga fazendo o seu trabalho aí, mas de uma forma harmônica, para que você não intensifique ainda mais esses desconfortos que podem ser gerados a partir dessas atualizações. Bom, se esse vídeo contribuiu para você, se esse conhecimento, esse esclarecimento te ajudou a entender um pouco mais o seu processo, encaminha ele para quem também precisa trazer um pouco mais de consciência e despertar. Até a próxima!